produto final, até 1985, é de mais de 40 mil casas, beneficiando a 100 mil pessoas. Esta preocupação e cumprimento da promessa já pode ser vislumbrada. São mais de 13 mil casas construídas em todo o estado. 53 mil pessoas morando em casa própria. Nos últimos 2 anos, a Coab de Mato Grosso construiu mais casas que em 13 anos anteriores. O governo federal atendeu o apelo da Coab de Mato Grosso. O ministro do Interior, Mário Andreasa, e o presidente do BNH, José Lopes Oliveira, confiaram no programa proposto. Aqui no Mato Grosso, nós temos uma programação para 45 mil casas até 1985. No entanto, temos um compromisso de 30 mil para a administração do governador Frederico Campos. 2 quartos, uma sala, cozinha, é boa a casa. Você está satisfeito? Satisfeito, alegre. A terra de Mato Grosso, desde o século XVIII, quando se extingue a produção de ouro, fica um pouco sem função. Porque as terras de Mato Grosso são terras de cerrado. E as terras de cerrado são ácidas. Consequentemente, elas precisariam de uma neutralização, ou seja, elas precisariam de ser calcareadas, como elas passaram a ser feitas a partir da década de 70. Até então, não se conhecia tecnologia para que isso acontecesse. Durante toda a década de 70, a produção que se implanta é a produção de arroz. Grandes quantidades de arroz foram produzidas e deixadas a céu aberto, porque não havia armazéns para se fazer isso. As estradas, elas não estavam asfaltadas, e então os caminhões perdiam toneladas e mais toneladas de arroz, com um aspecto. Aquele arroz também não era um arroz de grande qualidade. O arroz que era produzido em Mato Grosso era um arroz que apenas servia para ser comercializado no Nordeste, por um preço bastante baixo. Essa questão do arroz vai durante toda a década de 70, principalmente na segunda metade da década de 70, né, ser o grande entrave do desenvolvimento. Além disso, você também não tinha na região energia elétrica. A energia elétrica não estava ligada ao sistema nacional. Então, a possibilidade de um desenvolvimento autônomo de Mato Grosso era bastante limitada. As tentativas de financiamento que eram feitas pela Sudam, né, eram umas tentativas frustradas. Por quê? Porque só se permitia que se construísse alguns empreendimentos cuja geração de eletricidade, cuja geração de outros fatores e de outros insumos acabava sendo bastante limitada. Consequentemente, o que a gente vai ter é um empreendimento que vai ser criado na década de 70, ainda em 73, que é uma empresa em Várzea Grande que vai produzir carne. Então, a carne passa a ser um produto. Veja que um outro frigorífico em Barra do Garças não consegue gerar, a produzir porque ele não tinha energia, né? A comunicação demorava 2 a 3 dias para a gente conseguir falar com São Paulo. Imagina para falar com outras partes do Brasil. Então, todos esses limites ao desenvolvimento, né, só conseguem ser superados a partir da década de 80. Quer dizer, em 1980, a Embrapa consegue resolver o problema de uma semente, né, de soja. O arroz, então, que durante a década de 70 foi o grande produto, né, ele acaba tendo uma crise na década de 80. Na década de 80, portanto, nós vamos ter o aparecimento da soja, né, como uma espécie de redenção da lavoura, né? O que é preciso entender é que neste projeto, nesse grande projeto que é implantado em Mato Grosso, é um projeto de abastecimento da população urbana brasileira, mas ele também tem uma série de problemas, porque até então, sem a soja, não havia produtos. Havia um arroz que era mandado para o Nordeste e não havia muito mais coisas. A madeira, que eventualmente era vendida para o sul do país, e a pecuária, que também tinha seus limites. E porque um problema sério na pecuária é a intensividade de energia para a geração de frio.
Consequentemente, você estava com esse desenvolvimento bastante restrito, ainda que se fizesse programas de desenvolvimento e tal. Na década de 80, essa característica começa a mudar. Começa a mudar, primeiro, com a soja, que passa a ser um produto importante, mas havia clareza de que a soja, por si só, ela não resolve o problema de desenvolvimento. Por quê? A soja deve ser industrializada. A soja tem necessidade de ser esmagada para produzir óleo e farelo, e aí você começa a ter alguma agregação de valor no processo de produção. Um outro produto que também entra em 80, de uma maneira também bastante integrada, é a cana-de-açúcar, com o Proálcool, e as usinas de álcool começam a ser implantadas dentro do programa do Proálcool. E na década de 80 você tem uma crise muito forte de energia, tanto de eletricidade quanto de combustíveis. Portanto, o álcool entra numa situação bastante cômoda, mas toda outra atividade tem dificuldades bastante fortes para ser promovidas. Em 82, o presidente general João Batista Figueiredo, o último do chamado ciclo militar, decidiu realizar a abertura política gradativa, que acabaria por conduzir o país à normalidade democrática. Neste mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional, restabelecendo as eleições diretas para governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e parte dos senadores. A partir de 1982, foi a época exatamente da primeira eleição direta após a nossa revolução ou ditadura no país. Em 82, para exemplificar e colocar isso como um marco, o então embaixador Roberto Campos, veio para Mato Grosso para ser candidato ao Senado. O embaixador Roberto Campos vinha muito pouco a Mato Grosso. Ele exercia ainda a sua função de embaixador do Brasil na Inglaterra. E quando vinha a Mato Grosso e participava dos comícios de campanha, vez por outra, havia até troca de município aonde ele se encontrava. Mas o importante era tentar construir o discurso e a imagem que pudesse fazer do então embaixador Roberto Campos um senador por Mato Grosso. Essa era a nossa missão em termos de publicidade, de marketing político. E, curiosamente, pesquisa era também uma coisa rara e que nós, em 82, começamos a fazer para essa campanha de Senado do Roberto Campos. E nessa pesquisa, nós perguntávamos basicamente se deveríamos popularizá-lo ou deveríamos exatamente realçar aquilo que para o eleitor, de repente, era uma novidade. E a pesquisa mostrava que o eleitor preferia aquele homem de fraque, cartola, distante perante o nosso imaginário, mas muito próximo daquilo que o eleitor desejava naquele momento para ser um representante do Estado no Congresso Nacional. A foto de Roberto Campos com a rainha da Inglaterra foi o grande carro-chefe da campanha. As pessoas não só pediam aquela fotografia, que não era um santinho, era mais do que um santinho, era um calendário, e depois, durante a campanha, em municípios em que nós estávamos passando pela segunda vez ou até terceira vez, nós víamos muito desses calendários na parede, afixado como uma espécie de tributo e intenção de voto ao embaixador Roberto Campos. Por via de consequência, além do embaixador Roberto Campos, candidato ao governo, era Júlio Campos, jovem, ainda com toda a empolgação dele, e também foi para a campanha dele feito todo o esquema contemplando o marketing político. Júlio, homem de grande valor. Júlio, vai ser o governador. A atividade política exige dos que a exercem uma constante disposição para estar inteirado dos problemas do povo. Nós vamos votar.
No dia 15 que se aproxima, vamos às urnas o consagrar. Com alegria e paz imensa, o Pai aguarda, ele vai governar. Ele é o Julinho do povo. Há uma cena até, que é de um filme em que ele pula na piscina da casa dele, então, onde hoje é a Fundação Júlio Campos em Várzea Grande, e que ele pula de barriga. Tecnicamente, as pessoas queriam até cortar. Não, como que pode? O candidato pode de barriga. Muito bem, foi pro ar do jeito que foi feito mesmo, gravado, e foi o maior sucesso de campanha, era pedido para ser repetido várias vezes. Todo mundo queria ver o candidato pulando de barriga na piscina. Por quê? Gente se igualava a gente. Esse era o espírito exatamente, e que é o espírito do marketing político. Mas Júlio fazia esse contraponto com o embaixador Roberto Campos. Ele, o popular, o cara que tinha a linguagem, era o novo Mato Grosso que ele queria implantar, junto exatamente com o Roberto Campos, candidato ao Senado. Júlio Campos incorporava naquela época tudo que o mato-grossense desejava, que era exatamente alguém que vinha para definitivamente integrar Mato Grosso. Era a primeira grande liderança pós-divisão que aparecia para dar corpo e definitivamente consolidar Mato Grosso num novo tempo. Isso que era importante. Ele não foi o primeiro candidato, nem o primeiro governador pós-divisão, mas era o primeiro que corporificava esse desejo de que Mato Grosso tivesse novos líderes e pessoas ousadas que pudessem fazer. Nessa eleição de 82, vigorou o chamado voto vinculado, que era a verticalização para valer, quer dizer, você só podia votar na chapa inteira. Você tinha que votar de governador a prefeito em candidatos do mesmo partido. Se você votasse em algum de outro partido, anulava aquele voto. Então você votava na chapa, ou na chapa do PDS ou na chapa do PMDB. Daí a importância de ter uma chapa forte, né? Então acabou sendo uma eleição muito disputada. O Júlio Campos ganhou com cerca de 15 mil votos, mais ou menos, de frente, né? E foi eleito em 82. Ele fez um governo muito marcado, eram os três Es, né, que ele falava: energia, educação e estradas, né, que era a marca do governo Júlio Campos. E acabou focando muito em infraestrutura. Foi um governo muito marcado pela continuidade dos projetos que vinham do Frederico, né, aqueles recursos de empréstimos internacionais negociados ainda pelo Roberto Campos com bancos, né, estrangeiros, ingleses, norte-americanos, foram liberados já nesse período, que financiou o programa Carga Pesada, o Ciborgue na área de energia, mais para a CEMAT, né, na época. Então, o Júlio Campos pavimentou mais de 2.000 quilômetros, né, de estradas na época. Então, foi um governo muito desenvolvimentista, com aquela noção clássica de desenvolvimento que vinha desde o período JK, né, muito focado em capital físico, né, em acumulação de capital físico e de infraestrutura. Então, foi um governo muito marcado por isso, muito tenso do ponto de vista político, pegou aquele momento de forte polarização, da redemocratização, eleições diretas, né, a emenda das diretas, né, do deputado Dante de Oliveira na época. Ocorre que com a eleição de 1982, eu fui o primeiro governador eleito pelo voto popular. Enfrentamos uma eleição bastante difícil, em que o partido do governo a qual eu pertencia, na época denominado PDS, Partido Democrático Social, me lançou como candidato a governador e como vice-governador o ex-prefeito de Barra do Garças, Vilmar Pérez de Farias. Eu estava exercendo o mandato de deputado federal e vim disputar o cargo de governador do estado. E os outros partidos homologaram os seguintes nomes. O PMDB lançou como candidato a governador o padre Raimundo Pombo, que havia disputado 4 anos antes uma cadeira de senador e não teve sucesso. E como vice, o deputado federal Lorenberg Rocha. O PDT, liderado a nível nacional por Brizola, lançou o Anacleto Ciaroli. E o PT de Mato Grosso, recém-formado, lançou o professor João Molevade. Fomos 4 candidatos ao governo do estado e eu fui o vitorioso com 52% dos votos, maioria absoluta,
uma diferença para os 3 outros candidatos de aproximadamente 15 mil votos dos 580 mil eleitores que participaram daquele pleito. Iniciei o meu governo mostrando ao povo mato-grossense que tínhamos que fazer a integração do nosso Estado. Após o primeiro governo de Frederico Campos, que foi o primeiro pós-divisão, Mato Grosso necessitava integrar com pavimentação asfáltica os seus principais polos de desenvolvimento. A região norte, o sul, o leste e o oeste. O asfalto chegava até Cuiabá, saindo de Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá, e por outra linha, vinha de Brasília, Alto Garças, Rondonópolis, Cuiabá. E também com a ajuda de um grande parlamentar que Mato Grosso teve, que foi o senador Roberto Campos, eleito junto comigo em 82, nós abrimos uma frente de financiamento externos e conseguimos trazer para Mato Grosso recursos internacionais através do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Banco Mundial, do BIRD, e mais bancos privados, cerca de 700 milhões de dólares para pavimentarmos as rodovias federais mais importantes. A minha história política, ela nasce, política dentro dos partidos, ela nasce em 1986. Eu era funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O governador Júlio Campos governava o Estado. E naquela época o Plano Cruzado, ele vinha muito forte com o governo Sarney. E, em circunstância disso, o MDB era um partido fortíssimo. Tanto é que nas eleições de 1986, o MDB elegeu a maioria dos seus governadores. E aqui em Mato Grosso, o governador Júlio Campos resolveu ser candidato a deputado federal. Ele dizia para nós, olha, dificilmente um governador sai do palácio e se elege senador numa majoritária. Portanto, ele muito novo ainda, menos de 40 anos, ele tomou cuidado de ser candidato a deputado federal. Não quis sair direto para o Senado. Ele já tinha visto o exemplo do Garcia Neto e outros exemplos aqui do Estado que o assustaram a uma candidatura majoritária. E aí ele pediu que o partido, o PFL, procurasse candidatos de 500 votos, de 1.000, de 300, de 400 votos, para preencher a legenda, uma vez que o MDB vinha muito forte. E aí eu fui procurado. Eu estava, inclusive, viajando de férias com a minha esposa. E quando cheguei, a minha mãe me informou que saiu o meu nome no rádio, que eu seria candidato a deputado federal pelo PFL. Eu achei que era brincadeira, ela muito brincalhona, não dei muita bola, mas chegando aí na Assembleia Legislativa, eu era uma espécie de assessor de gabinete, ganhava 1.200 cruzados por mês, 1.000 cruzados líquidos. Falei, olha, essa é uma aventura que eu não faria, nunca fui candidato nem a vereador, vou ser candidato a deputado federal. Mas, chegando na Assembleia Legislativa, o governador Júlio Campos manda me chamar no Palácio Paiaguás. Chegando lá, ele não pediu nem que eu sentasse. Já foi me comunicando a minha candidatura, ele mesmo tinha registrado o meu nome no partido, e ele soube que eu tinha tido mais de 500 votos numa eleição do Centro Acadêmico 8 de abril na Universidade Federal, que foi verdade, e que eu precisava repetir esses 500 votos numa eleição de deputado federal para ajudar na legenda do PFL, Partido da Frente Liberal, e, consequentemente, eleger o Biratã Spinelli, que estava coligado conosco pelo PDS. Bom, eu argumentei ao governador, que nunca tinha sido candidato nem a vereador, que eu ganhava 1.000 cruzados líquidos por mês e que não teria a mínima chance. Mas ele me convenceu, me deu uma ajuda inicial para começar essa campanha. Eu reuni meus colegas da universidade, minha família, apesar de que alguns favoráveis, a maioria contrário, e saí nesta aventura de ter 500 votos. Adotei a música do Milton Nascimento, Coração de Estudante, e fiz a campanha em cima dos estudantes, todos os colégios, na universidade, onde eu via um núcleo de jovens, de estudantes, eu chegava ali com aquela música do Coração de Estudante, ia colocando a minha plataforma, ia colocando a minha vontade, a representação do Araguaia. Bom, o resultado disso, sendo objetivo, eu tive 9.600 votos, por quase
por 1.000 e poucos votos, eu deixei de ultrapassar o Biratã Spinelli, seria deputado constituinte no lugar dele. Mas a minha votação serviu para que o Biratã pudesse ser eleito deputado federal. E por uma ironia, eu era funcionário do Biratã lá na Assembleia Legislativa. Já naquela época ele tinha me nomeado diretor de imprensa, o primeiro diretor de imprensa da Assembleia Legislativa. Então fiz aquilo com muito prazer, com muito gosto, mais pelo Spinelli do que acreditando mesmo que eu pudesse chegar numa eleição de deputado federal constituinte. O resultado é que eu fui diplomado pelo TRE como suplente e fui a grande vedete da eleição de 86. Como é que eu consegui fazer 9.600 votos, praticamente sem recurso, sem nunca ter participado do processo eleitoral partidário? Historicamente, o grande setor, e o setor que mais é representativo na economia de Mato Grosso, é o setor terciário, o setor comércio e serviços. Ora, por que é importante o setor comércio e serviços? Pelo envio de recursos do governo federal para funcionários públicos federais e para empreendimentos tipo Sudã e essa coisa toda. Então, aquela situação que a gente vive a partir da década de 80, ela ainda não é uma situação de desenvolvimento, como não dá para a gente considerar que haja desenvolvimento até mais recentemente. O que acontece é que você começa a ter alguma atividade um pouco mais complexa, de maneira que o adubo começa a ser trazido de fora, você tem o calcário que é trazido da região de Nobres, você começa a ter o esmagamento de soja, e o esmagamento de soja vai permitir logo a criação, a partir de 84, 85, a criação de frangos na região de Campo Verde, você começa a ter um pouco também de produção de frangos na região de Cáceres, você começa a ter então uma diversificação da economia de Mato Grosso, que é o que a gente pode começar a caracterizar inicialmente como alguma geração de emprego. O importante para a gente entender desenvolvimento é a geração de emprego, porque esse emprego que não é gerado, ele não tem efeitos multiplicadores. Quer dizer, a população importava praticamente todos os seus produtos de regiões de São Paulo, trazia do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, regiões onde a produção de abastecimento era muito grande. Numa pesquisa que eu participei na década de 80, a gente identificou que mais de 85% da produção de abastecimento de Mato Grosso vinha de fora, ou seja, se produzia aqui um pouco de cerveja, se produzia aqui um pouco de refrigerante, se produzia aqui um pouco de carne. Afora isso, muito pouca coisa. A partir de 84, 85, você começa a ter então frango, você começa a ter um pouco de suíno, você começa a ter um pouco de outros produtos que vão servir no abastecimento, mas fundamentalmente para exportar. Essa situação de produção, ela vai se diversificando. Veja que o álcool já estava implantado, consequentemente logo depois nós vamos ter a crise do álcool e o aparecimento do açúcar como uma solução, nós vamos ter o aparecimento de uma série de atividades industriais no estado de Mato Grosso, mas isso ainda não garante que você tivesse o desenvolvimento tão esperado. O desenvolvimento esperado só vai começar a poder ser pensado quando você começa a ter eletricidade. A eletricidade, de fato, só começa a ser possível depois da década de 80. A partir da década de 90, você vai começar a ter uma situação diferente para a energia. A energia começa a ter algum potencial, alguma potencialidade de geração dentro do estado de Mato Grosso. Alguns analisam que é o capitalismo que leva na frente duas coisas: estradas para levar bens e trazer bens, e o segundo, energia e telecomunicação, para que então faça propaganda dos produtos. E nesses setores, interessantemente, capital do exterior, principalmente do Banco Mundial, ajudou nesse tal desenvolvimento. E aí a gente percebe claramente como o capitalismo, em que tem os Estados Unidos por trás, funciona. Ou seja, empresta-se dinheiro para o país pagar, no caso o Brasil, para aqueles setores que faz com que o capitalismo se expanda mais. Estrada, telecomunicação, propaganda, televisão, foi o que chegou.
Música